Nos estúdios da Montanhês Web TV, hoje a nossa conversa com Edmilson Cândido Leonel, 36 anos, vazantino, muitos já conhecem, mas evidentemente que quando a gente fala hoje, nós estamos falando para o Brasil, para o mundo, né? Vamos contar um pouquinho da história do Edmilson. Vamos falar primeiro quem são os pais e Edmilson deixou vazante quando. Vamos entrar nessa história, Edmilson. Tá bom. Primeiro é agradecer pela sua presença, que esse bate-papo vai nos enriquecer bastante. Tá bom, Maurício. Obrigado por ter me convidado. Muito feliz aqui de participar da Rádio Montanhesa. Bem, mais do que falar sobre o Edmilson, poderíamos falar de coisas melhores. Mas se é importante começar por isso, podemos dizer que o Edmilson nasceu em Vazante, né? Tem 36 anos, como o senhor disse, é filho do senhor Divino e da dona Edna. E Edmilson saiu de Vazante com 17 anos para estudar engenharia e depois de formado, digamos assim, alcançar o seu sonho pessoal, um sonho humano, descobriu a vocação, que era algo mais além da sua expectativa. Como diz o Evangelho, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E assim foi. Graças a Deus, eu descobri uma vocação. E no dia que completei 25 anos de idade, depois de já ter concluído mestrado em engenharia química, decidi entrar para um instituto religioso, o Instituto do Verbo Encarnado, o qual pertenço já há 11 anos, muito feliz, graças a Deus, pela perseverança. E tive a graça de ser ordenado sacerdote agora, há 20 dias atrás, no dia 12 de julho. Que bom, é o resumo da minha vida. O padre Edmilson Cândido Leonel chegou a trabalhar como engenheiro ou não? Sim, eu trabalhei numa empresa de produtos de limpeza, ainda como seminarista, eu ia dizer, ainda como universitário. E depois eu trabalhei numa fábrica de borracha, uma empresa grande, também em Franca, em São Paulo, né, que é a capital do sapato. Trabalhei aí numa fábrica grande também, relativamente, tinha uns 1.000 funcionários. Trabalhei também na pesquisa e depois de concluir a graduação, eu quis seguir como investigador, como cientista, e por isso fiz um mestrado na área de secagem de produtos industriais. Estudei esse mestrado na Universidade Federal de São Carlos, aí em São Carlos mesmo, e assim foi, né? Então, estando como investigador, como pesquisador dentro da universidade, conheci um grupo de oração universitário, amizades cristãs, que depois, através de um retiro que eu fiz com o Instituto do Verbo Encarnado, descobri a vocação. Trabalhou bastante como engenheiro, então? Sim, alguns. Teve uma experiência importante. Sim. Importante. Morou sempre em São Paulo? Eu morei, saindo de Vazante, eu morei 5 anos em Franca, como disse, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e depois 2 anos em São Carlos, né? E para São Paulo, capital, eu fui para ser religioso. Aí, em São Paulo, na Zona Sul, na Diocese de Santo Amaro, eu fiz o mestrado e o seminário, né? Estudo de filosofia e teologia. Nos estúdios da Montanhês Web TV, hoje conversando com o vazantino, padre Edmilson Cândido Leonel, 36 anos. O senhor celebrou, né, nesses últimos dias? Onde foi com a igreja? Sim. Assim que nós fomos ordenados no dia 12, eu depois, no próximo fim de semana, já vim para Vazante e no dia 20 celebrei, com a graça de Deus, a primeira missa na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aí do padre Luiz Guilherme. Estive com ele aí no dia 20. Depois desses dias, fiquei com meus pais na fazenda, porque meu objetivo também é ficar com eles esse tempo agora, antes da missão, né? Porque justamente depois não sei quando vou vê-los outra vez. Mas eu venho aqui aos fins de semana para celebrar a missa também. No dia 27 eu celebrei na São Vicente de Paula, às 7 horas da manhã. E também, à noite, eu celebrei na Matriz, na Nossa Senhora da Lapa. Ok. Padre Edmilson Cândido, vamos falar dessa segunda parte, depois que nós falamos da saída do padre para São Paulo, depois que ele trabalhou, teve essa experiência. Vamos falar agora dessa missão, que é um ponto importantíssimo, que o senhor tem esse conhecimento, e queria que o senhor levasse para os nossos ouvintes, telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo. De que se trata essa missão?
Bem, missão. Essa é uma palavra muito importante, né, Maurício? Missão que Palavra forte. forte. Missão vem justamente de ser enviado, né? Quando terminamos a missa, em latim se dizia ite missa est. Significa que somos enviados, né? Então, todo cristão é enviado. Todos temos uma missão. Então, missão significa um envio. Então, dentro disso, o que é essa minha missão, particularmente, passa pela natureza do instituto do qual pertenço, o Instituto do Verbo Encarnado, que é um instituto missionário, para a formação de sacerdotes para a missão, né? E a missão quem deu foi Cristo, de ir a todo mundo levando o seu evangelho e fazer discípulos, né, a todas as nações, para levar o evangelho do amor, da paz, para todos que necessitamos, né, para que o homem se salve. E o senhor está deixando o Brasil, indo para a Jordânia? Sim. O Instituto do Verbo Encarnado tem os padres que são apostólicos, como assim, são ativos, e os padres que são contemplativos, né? Qual a diferença? Havíamos conversado antes. Eu pertenço ao ramo contemplativo, que são os que estão nos mosteiros, né? Pensamos assim, para dizer ao ouvinte, eu sou um monge, né? Um monge está em um mosteiro, na sua cela, né? Somos missionários porque a oração ela é o sustento da missão, né? Acreditamos nisso que, assim como dizia nosso fundador, os monges são a vanguarda da missão, né? Eles são enviados assim como adiante da missão porque através das orações é que os não cristãos se abrem ao evangelho, né? Então, dentro desse ramo contemplativo ao qual pertenço, estão os distintos mosteiros que nosso instituto tem pelo mundo. E agora, este ano, em janeiro, foi inaugurado, no dia mesmo do batismo de Jesus, foi inaugurado o Santuário do Batismo do Senhor, em Maktas, na Jordânia, né? E é para lá que o senhor está indo? É para lá onde eu vou, com a graça de Deus. Lá temos um santuário. Esse santuário, que é no lugar do batismo de Jesus, está duas comunidades, né? Duas comunidades monásticas, e o trabalho aí é atenção aos peregrinos, né? E uma pastoral, digamos assim, do batismo, a renovação do batismo, o sacramento do batismo, e atenção aos peregrinos, com a celebração da missa, com a direção espiritual, com a pregação de retiros espirituais, porque um santuário é isso, né? Um santuário onde as pessoas vão para ter essa experiência com Deus. E aí estão os monges para atender essas pessoas. Eu percebo que, evidentemente, que psicologicamente o senhor está muito preparado para isso, eu já sabia exatamente dessa missão, né? E como foi preparar os pais, a família, para o senhor deixar o Brasil? Bem, na verdade, quem prepara é Deus, né? Tanto a nós quanto aos familiares. E tudo é uma questão também de... Porque uma vocação, Maurício, ela não é uma vocação pessoal somente para o missionário, senão que é uma vocação da família, né? Isso nós acreditamos muito, porque quando Deus escolhe também ele escolhe a família, né? Deus, desde o momento que ele nos criou, ele já preparou para nós uma família, uma cidade, uma paróquia, né? Um estado, um país. Então, essa preparação, à medida que o missionário vai se preparando, Deus também vai preparando a família, né? Eu posso testemunhar isso na minha família, muito particularmente agora, com a minha ordenação sacerdotal, as graças que nós recebemos dessa celebração, né? Dessa transformação, porque a ordenação sacerdotal é realmente uma transformação que acontece conosco, né? E essa transformação, quando os familiares se abrem, também eles são transformados, né? Então, eles compreendem que é uma entrega, né? E a partir do momento que os pais entregam seu filho, essa entrega se torna gozosa, se torna prazerosa, porque é como a Virgem Maria que entrega seu filho Jesus para a missão, né? Mesmo que sendo Jesus morto na cruz, Nossa Senhora era a mãe mais feliz que já existiu, verdade?
Jordânia, pelo que a gente conhece um pouco, pelo que a gente lê, é um país mais tranquilo também, né? Quando a gente se compara a outros países. Sim, é tranquilo porque é um país com maior estabilidade política, né? Um país que é um reino consolidado, é um país que tem muitos interesse com a paz, sobretudo porque necessita dessa estabilidade para que tenha turismo, para que tenha investimento internacional. Então, é um país que tem uma preocupação em manter a paz, né? É o primeiro país árabe, por exemplo, a ter feito o acordo de paz com Israel, né? Que é algo bastante característico, essa estabilidade, essa tentativa de manter-se neutra diante dos conflitos do Oriente Médio. Quando se fala dessa missão, existe um período ou não depende? Não depende do padre Edmilson Cândido? Bem, a missão, digamos, encarando de uma forma geral, a nossa vida é uma missão. Então, independente se eu estou na Jordânia ou em outro país, eu sempre vou ser um missionário, vou estar na minha missão, né? Então, o missionário faz uma entrega, se oferece ou aceita o convite que o Instituto faz para missionar em um lugar, sem nenhum tipo de contrato. Não é que nós pensamos, eu vou por tanto tempo, né? Senão que o nosso desejo é sempre eterno. Porque, em definitiva, como todo cristão, buscamos a eternidade. Então, eu vou pensando que eu vou ficar lá para sempre. Uhum. E se daqui a 6 meses me dizem, olha, melhor você vai para outro país, eu digo que seja para sempre também. Ou que retorna ao Brasil Ou que novamente? retorne ao Brasil. Chegando lá, o padre Edmilson Cândido vai encontrar amigos? Já tem esse elo com alguns padres? Sim, sim, sim. Eu estive lá, com a graça de Deus, pude ter uma experiência já como diácono. Estive 2 meses lá, nesse mesmo santuário. Está uma comunidade com 5 padres argentinos, que eu os conheço muito bem, que foram meus professores de algumas matérias durante o seminário, e que são amigos e que nos temos muito boa relação. E pude conhecer o país de um modo bem resumido, mas também pude conhecer o país, um pouco da cultura. E, para mim, me agradou muito, sinceramente, assim, até mesmo coisas materiais que poderia alguém pensar que poderia ser um obstáculo, para mim, me parece que está Tudo normal, que tá tudo na minha tranquilo. medida. Que bom, isso é interessante. Sim, sim, sim. Padre, eu não sei o que o senhor gostaria de falar mais, mas eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem. Eu desejo, né, em nome de toda a comunidade vazantina, boa sorte, que o senhor seja realmente muito feliz, que seja algo extraordinário na vida do senhor como padre. Isso eu acho que é uma experiência a mais, e que bom, né, que a gente tem essa oportunidade. E eu digo, a oportunidade a gente tem de abraçar as oportunidades. Aqui é mais que uma oportunidade, que é uma missão. E que o senhor seja muitíssimo feliz nessa missão. Que a palavra do senhor lá possa realmente chegar como uma luva em todos os momentos que for preciso, de acalentar, de trazer paz, de trazer tranquilidade. Sim, agradeço. Bem, O senhor trouxe até a bandeira, né? eu tenho, sim, se alguém quiser. E pensei em mostrar justamente, essa é a bandeira da Jordânia. Linda, linda demais. É isso. Uhum. E como mensagem eu queria dizer assim, um pouco da reflexão que eu tive a oportunidade de fazer na missa do dia 27, né, que as leituras falavam disso, como é importante que um pequeno grupo seja como essa medida, como Cristo fala, que o reino do céu é como uma medida de fermento que é colocada em 3 medidas de farinha, e que isso fermenta toda a massa, né? Assim são os cristãos no mundo, e os cristãos do Meio Oriente, do Oriente Médio, eles são esse exemplo, né? Que eles necessitam de nossas orações, e que eles trazem a nós muitas graças que nós, às vezes, recebemos no nosso país, que é um país que tem paz, que tem muita tranquilidade e que temos nossa fé, né? Então, existe esse corpo místico e nós temos que ter uma preocupação por eles também, né? Então, eu queria deixar uma mensagem que rezemos pela paz, rezemos pelos cristãos que sofrem perseguição. Existem muitos países em que os cristãos são assassinados simplesmente por serem cristãos, né? A cada dia, os cristãos estão morrendo como Cristo e morrem perdoando, né? Esse exemplo
Então, eu penso que um missionário não vai para servir, mas ele acaba sendo servido porque o exemplo deles é que nos edifica. Né? Então, em definitiva, nós é que necessitamos, os missionários é que necessitamos deste exemplo dos cristãos. E quem deseja participar dessa minha missão pode entrar em contato comigo. Posso dizer o meu número de telefone? Oh, tranquilo, claro que sim. Pode entrar em contato comigo, o meu WhatsApp pessoal é DDD 11 916 54 56 85. Tá. Esse é o meu WhatsApp. Vamos repetir, que nós vamos colocar também na tela, para que o pessoal possa fazer contato com o senhor. Tá bem. DDD 11 916 54 56 85. Tá bem? Edmilson Cândido Leonel, 36 anos, padre vazantino, que vai fazer história fora do país. Isso que nós desejamos. Uma história positiva, uma história principalmente de muita paz. Que Deus o acompanhe nessa missão. Bem, rezamos um pelos outros, né? Vou continuar rezando por minha querida Vazante, a cidade nascida da fé. E eu sei que os vazantinos rezarão também por mim. Com certeza. Conversei aqui nos estúdios da Montanhesa Web TV com o padre Edmilson Cândido Leonel, 36 anos, vazantino, que pegará o voo no dia 15 de agosto para Jordânia para cumprir a sua missão.